que tá ligada na BN Imprensa Jovem, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Kur e hoje, meus queridos, vamos falar sobre um assunto importante, a vacinação. As vacinas não são confiáveis. As vacinas não são 100% efetivas. As vacinas vão controlar as nossas mentes. Elas causam autismo. As vacinas vão me transformar num jacaré. Se você ainda é uma daquelas pessoas que não acreditam na importância da vacina, hoje iremos mostrar para você como ela age no nosso organismo e para que ela serve. Mas afinal, por que as vacinas protegem o ser humano de doenças? O nosso corpo possui células responsáveis só por defender o organismo de agentes invasores, como vírus, fungos e bactérias. Quando algum desses seres entra no corpo, essas células de defesa, chamadas glóbulos brancos, produzem anticorpos que serão os responsáveis por combater o invasor. Mas quando é a primeira vez que aquele vírus ou bactéria tem contato com o nosso organismo, nossas células não reconhecem ele. Então elas percebem que tem algo estranho e levam um tempo até entender o que é e criar os anticorpos. A lógica da vacina é ser exatamente essa primeira invasão. Os cientistas e os médicos desenvolvem a substância a partir de pedaços de proteína do vírus, ou em alguns casos com o próprio vírus morto ou em uma forma bem enfraquecida. Esse processo pode causar alguns sintomas da doença. Por isso, quando você toma a vacina, às vezes acaba tendo uma reação como febre ou indisposição. Quando essa substância é injetada no nosso corpo, as células de defesa entendem que tem um invasor e trabalham para criar um exército de anticorpos contra aquele vírus. Existem outras células que funcionam como a memória do nosso organismo. Quando entra um invasor pela primeira vez, ele fica salvo nessa memória e quando ele voltar a atingir o corpo, os anticorpos já estão produzidos e prontos para defender. A lógica parece bem simples, mas o caminho desde as pesquisas até o desenvolvimento da vacina e a aplicação delas no ser humano é bem longo, complexo e principalmente demorado. Aí que entram as vacinas. Uma vacina joga para dentro do nosso organismo algumas coisas que se parecem com o vírus, para que ele aprenda a lidar com esse inimigo. A Coronavac, ou vacina do Butantan, que foi desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, contém o próprio vírus da Covid, o famoso SARS-CoV-2. Porém, ele foi inativado, ou seja, morto em laboratório por calor e produtos químicos. Por isso, ele não consegue invadir e matar a sua célula. Só que o seu organismo não quer saber se o vírus está vivo ou não, ou se ele é inofensivo ou não. Ele sabe que aquele corpo estranho é uma ameaça, por isso ativa os brutamontes e a tropa de elite, que aproveitam a oportunidade para conhecer o novo vírus, aprendendo assim como lidar com ele. Já a vacina que foi desenvolvida pela empresa AstraZeneca e pelo pessoal de Oxford, que aqui no Brasil é a vacina do Fiocruz, usa outra estratégia para lidar com o coronavírus. Essa vacina tem um adenovírus de chimpanzé, que é um vírus comum que causa doenças como resfriado ou conjuntivite e que o seu corpo já sabe como combater. Só que esse adenovírus é modificado em laboratório e recebe um pedacinho do material genético do coronavírus. Justamente aquele pedaço que produz a proteína S, a chave que o vírus usa para entrar nas células do nosso corpo. Esse material genético é insuficiente para causar a doença, mas faz o seu corpo descobrir como enfrentar o coronavírus da mesma forma, acionando os brutamontes e a tropa de elite. Quem também usa Ainda tá duvidando? Confira estes números, contra fatos não há argumentos. Estão vendo essa imensa decaída que tivemos do número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos? Isso ocorreu desde que eles começaram a vacinar a sua população. Desde então, o número de casos apenas cai. Também podemos perceber isso no Brasil. Como aqui no Brasil a nossa vacinação não está tão avançada quanto lá, não podemos perceber isso tão claramente. Porém, do mês de junho para julho, tivemos uma grande decaída em número de casos aqui no Brasil também. E podemos perceber isso mais claramente na tabela de mortes por Covid-19 no nosso país. Como podem ver, de junho para julho as nossas mortes diminuíram bastante. Comparando o dia 21 de julho ao dia 1º de abril de 2021, onde tínhamos uma média de 3.117 mortes em uma semana, os óbitos de lá para cá diminuíram em 19%. E se você ainda duvida da eficácia da vacina, escute o que diz a microbiologista Natália Pasternak. Eu costumo dar o exemplo sempre do jogo de futebol e do goleiro. Como é que a gente sabe que um goleiro é um bom goleiro? A gente olha o histórico dele, que é a eficácia do goleiro, a frequência com que ele pega a bola.
Se ele tem um bom histórico, uma boa eficácia nos testes clínicos, ele é um bom goleiro, mas isso não quer dizer que ele é infalível, não quer dizer que ele é invicto, não quer dizer que ele nunca vai tomar gol. E se a gente olha para um único jogo onde ele tomou um frango e fala: "Ih, esse cara tomou um frango, ele é uma porcaria". Não, ele não é uma porcaria. Ele é um bom goleiro, ele só não é infalível. E se ele tem uma defesa do time que é uma droga, que não serve pra nada, que não usa máscara, que não faz distanciamento social, que não respeita as medidas preventivas, vai ter tanta bola vinda pro gol, vai ter tanto vírus circulando, que a probabilidade dele errar é muito maior. Então, uma boa vacina, ela é um bom goleiro. Ela pode ser muito boa, mas ela não é infalível. E se tiver muita bola pro gol, muito vírus circulando, a probabilidade dela falhar é maior. Então, a gente precisa reforçar a defesa do time. A gente precisa ter um bom goleiro, que é uma boa vacina, mas também precisamos ter uma boa defesa do time. Tudo esse conjunto vai nos levar a um momento no futuro onde a curva da doença vai decair e vai permitir, então, que a gente relaxe as medidas de quarentena. E vale ressaltar que mesmo você estando vacinado, ainda deve seguir com os protocolos de segurança. Convidamos alguns alunos para lembrarmos quais são. Lave as mãos com frequência e evite levar as mãos ao rosto. Não podemos esquecer de passar o álcool em gel. É muito importante trocar a máscara a cada 3 horas. Mantenha a distância. Evite aglomerações. Espero que tenhamos ajudado a esclarecer algumas dúvidas. É isso, até a próxima!